A paz do Senhor Jesus, Shalom, graça e paz para as outras denominações. Tudo bem com vocês? E vamos lá? Mais uma mensagem no canal? Hoje eu quero abordar 2 versículos numa mensagem só. E o versículo que nós iremos iniciar está no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 7, que diz o seguinte: a alma farta pisa em favos de mel, mas a alma sedenta todo amargo é doce. Eu quero falar aqui em especial com você, mulher que é solteira. Se você é casada e está assistindo e se encontrar nessa mensagem, é para você também. Porque o que eu vou abordar aqui também serve para as casadas. Mas eu quero falar em especial com as solteiras. Quando o Senhor ele fala nessa mensagem, nesse Provérbios, na verdade, quando ele diz que a alma farta pisa em favos de mel. O que isso quer dizer, irmã Daniele? Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Se uma mulher que ela é solteira, cristã, ela é cheia dentro de você, cheia do Espírito Santo. Ela é cheia, nela não há vazio algum. Porque o Espírito de Deus preencheu todas as lacunas da vida dela. Então, ela é cheia do Espírito, ela transborda. A palavra de Deus diz que os rios do Espírito, ele encharca, ele inunda aonde houver sequidão. Então, como eu estava abordando um exemplo, se você é mulher, é cheia do Espírito Santo, e o Senhor já encheu todas as lacunas da tua vida, e você é solteira, e chega um lobo vestido de cordeiro. Eu quero abordar necessariamente dessa forma. Um lobo vestido de cordeiro e começa a te galantear. Se você está cheia do Espírito Santo, primeiramente o Senhor ele vai te dar discernimento de espírito, que é laço. Segundo, ele vai te mostrar que esse homem, ele é um lobo vestido de cordeiro. E todas as vezes, eu converso com muitas mulheres, então eu tenho, muitos exemplos do que elas me abordam. E esses homens, eles não vêm grosseiros. Eles não vêm com uma faca e botam no teu punho, no teu pulso ou no teu pescoço, não. Ele vem mansinho. Como a palavra de Deus diz que Satanás ele vem com sapatinho de lã. Ele vem manso. E os lábios dele são doces. Como está escrito no livro de Provérbios capítulo 5, Provérbios capítulo 7. Ali, o Salomão ele aborda falando para homens, porque ele estava falando dele ali. Mas eu estou trazendo o contexto para você, mulher, aqui. Para as mulheres solteiras. Esses homens, eles vêm, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 5 e 7, eles vêm com palavras adocicadas. Doces. Mas a Bíblia diz que esse doce é só no início, mas no final é que nem absinto. Então, quando esse homem vem dessa maneira e você está cheia do Espírito Santo, você está cheia de Deus, você está cheia do amor de Deus, do Pai sobre a sua vida, você passa por cima, você pisa nessas palavras adocicadas. Como a palavra de Deus diz aqui, pisa em favos de mel, você passa por cima, você não cai nessas palavras. Porque você já está, como é que se diz, vacinada e carimbada pelo Espírito Santo. Então você não é enganada. Porém, todavia, já na via de mão dupla, quando a sua alma está sedenta, todo e qualquer tipo de amargo, mulher, será doce para a sua vida. Um bom dia, uma boa tarde, até uma paz do Senhor Jesus para a sua vida. Você se derrete toda.
e você nem conhece, nem sabe a índole do homem. Mas como a sua alma está tão sedenta que você se derrete toda. Você se derrete toda por um bom dia, uma boa tarde, uma paz do Senhor, uma piscada de olho, ou uma olhada sagaz, né? Quando você, mulher, está sedenta, todo amargo. É por isso que muitas mulheres caem em laços do passarinheiro. Porque elas não estão cheias de Deus na sua vida. Você, mulher, você tem que estar cheia. Não é cheia do poder, é cheia, preenchida desse Espírito Santo sobre a sua vida. Porque quando você é cheia, preenchida por esse amor, o Abba, o teu pai, não deixa você ser enganada. De jeito nenhum. E você também, tanto faz como tanto fez. Um bom dia, uma boa tarde para você. Não, você está tão cheia de Deus que você não precisa. Você não precisa de um presente, você naquele momento. Eu estou falando de laços do passarinheiro, gente. Não leve para outro lado. As que já estão compromissadas em Deus e Deus já confirmou. Amém. Eu estou falando de laços de passarinheiro. Então, quando você está vazia, sedenta, todo amargo será doce para a sua vida. Toda mulher, ela deveria aplicar esse versículo na sua vida. Toda mulher. Porque até as casadas se frustrariam menos se elas tivessem mais de Deus. Porque qualquer falha, mulher, você que é casada, qualquer falha do seu esposo, não vai te chatear, ou não vai te, como é que se diz, te entristecer, te deixar amargurada. Se você estiver cheia do Espírito Santo, você vai entender e compreender que o seu marido ele tem falhas. Ele pode esquecer o teu aniversário, um exemplo. Ele pode esquecer o aniversário do seu casamento, que isso não vai lhe chatear, porque você está tão cheia de Deus, é coisa de homem, homem não é que nem mulher. Mas quando você está vazia, é isso que acontece. E eu quero falar aqui de uma mulher. De uma mulher que não foi falado o nome dela, mas porém a sua naturalidade. E essa mulher está escrita no livro de João, capítulo 4, que se chama A Mulher Samaritana. A mulher samaritana, ela chegou no poço de Jacó para pegar água, como sempre, né? Ia lá para pegar água para beber, para saciar sua sede física. Mas chegou um certo dia, a palavra de Deus diz, no livro de João, capítulo 4, que era necessário que Jesus tinha que passar por Samaria. E ele passou por Samaria e os seus discípulos tiveram que comprar comida. Ele mandou eles irem comprar comida. E ele foi até o encontro dessa mulher. E essa mulher, ela teve 5 maridos e naquele instante ela estava com uma outra pessoa que também não era seu marido. E Jesus começou a dialogar com essa mulher. E ele pediu, né, água dela. E ela falou, como tu podes, tu, homem judeu, pedir água de uma mulher samaritana? E o Senhor Jesus respondeu para ela, se tu souberes quem está te pedindo água, tu me pedirias água. E ele foi começando a ter um relacionamento ali, uma conversação. Porque naquela tarde, era uma tarde que Jesus chegou ao encontro daquela mulher, para mudar a história dela, na sua área sentimental. Jesus dialogando com ela, começou a falar com ela, até que chegou a um ponto que não tinha quem falasse para Jesus se não for o próprio Deus vivo, que sabia da história daquela mulher. Ela disse que ela queria tomar daquela água.
Ele foi conversando, oferecendo. E aí ela falou, eu quero beber dessa água. E ele disse, então vai e chama o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. E ele disse, disseste bem, tiveste 5 maridos. E esse que tu estás também não é o teu marido. E tivesse 5 maridos. E este que tu estás, nenhum desses foi o marido dela, e esse que ela estava também não era. E quantas mulheres que já passaram por tantos relacionamentos, tiveram 1, tiveram 2, tiveram 3, tiveram 4, 5, 6. Muitas mulheres que estão me assistindo agora, com certeza, já tiveram mais de 6 relacionamentos. Quem sabe já foram amigada com vários homens. E você, mulher, sente que não está completa, que está vazia. Quem sabe você está se sentindo que nem essa mulher. Jesus foi ao encontro dela para mudar a sequidão que havia na área emocional dela. Jesus, ele não foi oferecer uma água física. A água física ela tinha todos os dias. Mas ele foi oferecer uma água na qual iria preencher, iria inundar a sequidão da sua alma, que era o que? A área sentimental. Essa mulher, ela não era feliz na área sentimental. Mandane, mas na palavra não diz, não precisa. Converse com uma mulher que já teve mais de 2, 3 maridos, ou já tiveram vários relacionamentos, e pega o histórico dela e pergunte para ela se ela é feliz. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, você nem precisa nem perguntar. O Espírito Santo vai te discernir e vai fazer você sentir a dor da alma dessa mulher, que ela não é feliz. Então Jesus foi até o encontro dessa mulher para mudar a história dela sentimental. Essa mulher, a alma dela era sedenta. Por isso que todos os relacionamentos para ela eram bons. Porque, como dizem Provérbios, que eu acabei de citar no início, a alma sedenta, todo amargo é doce. Sabe você, mulher, que você mergulhou nesse relacionamento e achou que era o homem da sua vida, era o homem dos seus sonhos, e quando você foi conhecer ele verdadeiramente, de príncipe virou um sapo. Parece aquela piada que até minha mãe na fé sempre brincava. Ela foi atrás de um príncipe e quando voltou com um cavalo. O príncipe não estava em cima do cavalo. O príncipe se transformou num cavalo. Resumo dessa piada. E quem sabe, esse homem é... Hoje tá uma moda de chamar narcisista, né? Quem sabe esse homem é narcisista e te trata mal, te trai. E você acha ainda, mulher, que é o que Deus tem para sua vida. Eu quero te dizer que não é o que Deus tem para tua vida. Sabe por quê? A palavra de Deus diz no livro de Efésios, eu disse que ia citar só 2 versículos, mas os versículos-chave é Provérbios 26 e João capítulo 4. Mas a palavra de Deus diz em Efésios que quando um homem ama uma esposa, ele tem que dar a vida por ela. Ele tem que amar como Cristo ama a igreja. Você, mulher que é cristã, que é casada, ou que você está num relacionamento, esse seu noivo, ou esse seu namorado, ou você que é amigada, ele está te tratando como Cristo ama a igreja? Eu não estou falando de flores, não. Porque não é no dar flor, não é no receber flores. Porque até os narcisistas, eles fazem isso. Eles te dão flores no dia e no outro dia eles estão te dando pancadas. Eu não estou falando de flores. Eu estou te falando no cuidar, no falar. Como que ele está te tratando?
Jesus confrontou essa mulher e disse: tiveste, e esse que está contigo ainda não é teu. É muito difícil renunciar, né, gente? É muito difícil você renunciar a algo que Deus está falando que não é para você. Mas se você prestar atenção, Jesus estava oferecendo a água e com certeza do beber dessa água, ela iria ter que renunciar a relacionamentos que não eram dela, que não eram para ela. Porque Jesus disse, até esse que está contigo não é teu. Então ele estava dizendo, não é o que eu tenho para ti, esse não é o teu marido. E outra, beba dessa água, que sou eu, ele falando dele, que eu vou preencher o vazio da tua alma, eu vou te encher do amor que tu nunca teve. Depois, eu te encaminharei para um casamento segundo o coração, né? Segundo o coração de Deus. Porque é assim que Deus faz, mulheres. Ele quer primeiro tratar as tuas emoções, curar o teu interior. E depois te dar um relacionamento segundo o coração de Deus. Porque não adianta. Não adianta. Jesus dizer que tu vai se casar e que e as tuas emoções todas desajustadas. Toda desestruturada. O emocional oscila. Tem transtornos bipolares. Uma hora tá alegre, outra hora tá triste. Se o namorado tratar bem, ela tá bem. Se o namorado tiver um pico de estresse, ela fica mal. Ela necessita dele tratar bem para ela viver bem. Uma mulher plena em Deus, ela é feliz consigo mesma, ela é feliz com o seu corpo, ela é feliz com o que ela tem, para antes ela se relacionar. Uma mulher solteira precisa, primeiramente, ter a plenitude dos céus. E você só consegue ter a plenitude dos céus quando você bebe dessa água da vida, mulher. Você só conseguirá ter uma plenitude quando você for cheia do Espírito Santo, cheia dessa água. Jesus disse, se tu beberes dessa água, mulher, rios fluirão no seu interior. Rios de água viva. Sabe aquelas mulheres que são depressivas? Se você, mulher, está me ouvindo, se você tem depressão, está passando por depressão, eu sei o que é isso. O Senhor, Ele me curou. O Senhor me curou literalmente. Hoje eu vejo que eu tenho até uma autoestima até demais. Se eu não vigiar, entra o orgulho. Eu não preciso de ninguém dizer se eu sou bonita, se eu isso. Eu sei quem eu sou em Deus. O Senhor me mostrou a minha identidade. Eu sou feliz com o que eu sou, com o que eu tenho. Eu sou feliz com o meu corpo, com o que Deus me deu. Com tudo que o Senhor me deu, eu sou feliz. Mas para mim chegar nessa plenitude, eu tive que beber dessa fonte. Eu tive que beber dessa água. E essa água, ela tá todos os dias aí para você beber. Essa fonte aqui, ó. Essa fonte, a fonte é essa daqui, ó. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, mulher. Você só é preenchida, você só é plena se você beber todos os dias. Aí eu vou meditar no versículo, beba dessa água. Aí é 2 versículos, beba dessa água. Aí é um capítulo, beba dessa água. Porque é ela que vai te saciar. A Bíblia diz no livro de Salmos, como a corça anseia pelas águas, assim eu tenho sede de ti, ó Senhor. Mulher, você tem que ter sede do Senhor. E não de um abraço de homem ou da sua mãe. Ah, eu preciso de um abraço de mãe, um abraço do pai. Não, você precisa do abraço do Senhor. Ele pode te dar um abraço através da sua mãe, através do seu pai. Pode.
Mas se você tem uma pendência materna e paterna, a palavra de Deus diz que o Senhor, ainda que a tua mãe e o teu pai te abandone, o Senhor, todavia, nunca te abandonará. É Ele que vai preencher esse vazio da tua paternidade e da tua maternidade. Como eu falei ainda há pouco, o Senhor me resgatou. O Senhor me libertou da depressão. E Ele pode, mulher, fazer isso com você também. Te libertar de cadeias, de cativeiros emocionais que aprisionam a tua alma. Ele pode. E Ele quer. Quem sabe você está assistindo esse vídeo essa tarde, ou daqui uns dias, ou meses, ou anos, eu não sei, vai alcançar a sua vida. Mas o Senhor está te oferecendo dessa água. O Senhor hoje, Ele quer te inundar, mulher. Inundar toda a sequidão do teu ser. Beba dessa água hoje. Diga, Senhor, faça a oração, Senhor, eu quero, como a mulher samaritana falou, eu quero beber dessa água. Você precisa, mulher, querer. Você precisa verbalizar e clamar por Espírito Santo de Deus e dizer, Espírito Santo, eu quero dessa água que tu ofereceste para essa mulher samaritana. Eu quero beber, eu quero que flua dentro de mim rios. E sabe o que vai acontecer, mulher, contigo? Depois que o Senhor te encher, te preencher, te inundar dessa água, você vai transbordar para outras mulheres. E o melhor, você vai estar preparada para ter um novo relacionamento em Deus. Porque Deus, Ele não quer te entregar para um homem toda quebrada. Ele não quer te entregar para um homem você ciumenta, desconfiada. Ele não vai te entregar para um casamento com pendências. Ele primeiro quer te tratar, ele quer te curar, ele primeiro quer te inundar. Eu já conversei com algumas mulheres e eu já vi até experiências de mulheres que se casaram sem tratamento. Eu não sei o que vai acontecer nesse relacionamento futuramente, mas alguns BOs vai acontecer. Eu não estou profetizando, mas é porque tem mulheres que elas querem logo casar, mas elas não descem na olaria para receber o tratamento dos céus. Elas se acham já capacitadas, curadas. Elas mesmo se intitulam curadas, sendo que dentro delas o Senhor sabe que tem vazios, que tem pendências, que tem feridas, que tem traumas. E o Senhor, Ele quer curar por completo para entregar para um esposo plena. Para não, como é que se diz? Ela não transferir as demandas dela para o seu esposo. Tem mulheres que têm demandas com os pais, tem mulheres que são novas, que querem casar com homens mais velhos, porque elas vê naquele homem, inconscientemente, reflete o pai. Então, não é que elas queiram casar com aquele homem mais velho, é que elas querem uma paternidade naquele homem mais velho. Aí, quando se casa, se acham, elas começam a se tratar até como filhas. Eu não sei se alguém está entendendo o que eu estou falando nessa parte aqui. Mas o Senhor, Ele quer te entregar por completa, mulher. E hoje o Senhor te oferece essa água hoje. Beba dessa água. Beba dessa fonte. Essa fonte, ela é inesgotável. Ela é inesgotável e ela é inefável. Ela não tem profundidade. Ela não tem limite de profundidade, perdão. Ela não tem limite de profundidade. É inesgotável. Basta você querer beber. Eu quero aqui, nesse momento, orar por sua vida, mulher. Quem sabe você é essa mulher samaritana hoje. Hoje você é essa mulher samaritana.
mas o Senhor Ele quer te curar. Ele quer te tratar. Ele quer te cuidar. Ele quer te abraçar. Ele quer te dar um abraço que tu nunca tiveste. Um abraço que sempre você pede. Eu queria um abraço de pai. Se você pedir hoje, o Espírito Santo Ele te dá esse abraço. Amém? Eu quero aqui orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu venho aqui te apresentar estas mulheres que estão assistindo esse momento, esse vídeo. Eu quero aqui te pedir, Espírito Santo, que o Senhor inunde. Quando elas estiverem assistindo esse vídeo, que o teu Espírito inunde a alma de cada mulher que estiver assistindo. Que o teu Espírito traga cura, traga paz, traga equilíbrio. Quebre as cadeias nas emoções, quebre as cadeias na mente, quebre as cadeias na alma. Liberta elas, Pai, de cativeiros emocionais que Satanás tem prendido a vida delas e a alma delas. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor visite cada uma com poder, com glória, com libertação. Pai, eu te peço uma inundação de águas dessa fonte que o Senhor está oferecendo hoje, na casa delas, na vida delas, na vida dos seus familiares, na vida dos seus filhos. Quem sabe tem uma mãe que está com uma filha aqui presa na área sentimental. Visita também a sua geração. Traz libertação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Inunda a alma de cada um que está assistindo, né, esse vídeo nesta tarde, nestes dias que eles foram assistir. Em o nome de Yeshua HaMashiach eu te peço e eu te clamo, na vida de cada um, libertação. Que o Senhor venha saciar toda e qualquer sequidão. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Shalom, graça e paz.